Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que Deus, uma vez mais, abençoe os nossos prezados ouvintes, na santa, bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela doce paz que transcende todo o entendimento. Nossa oração é que Deus tome esta leitura da Bíblia, este período de meditação que temos aqui convosco, que Ele fale conosco e que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para aprendermos do Senhor. Aprender de Sua palavra é aprender do Senhor. Nesse programa de hoje, nós tomamos uma porção da Bíblia que está na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 25 ao verso 33. Quando Paulo fala da harmonia, do sentimento, da atmosfera que deveria haver entre um casal, um homem que assume a responsabilidade de ter ao seu lado uma companheira, porque é uma grande responsabilidade. E o apóstolo São Paulo, fazendo alusão da responsabilidade que Cristo assumiu de ter uma companheira, uma igreja, ele então toma o homem como o tipo de Cristo e a mulher o tipo da igreja. E Paulo vem e diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo também ama a igreja, a ponto de Cristo ter se entregado pela igreja naquela cruz para santificá-la, purificá-la, para lavá-la pela água de sua palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Cristo se entregou pela sua igreja para poder apresentar a sua igreja gloriosa, perfeita, de maneira irrepreensível, santa. Cristo doou, se entregou por ela. Mas, em contrapartida, o amor é recíproco, a entrega é mútua. Essa união entre Cristo e a igreja, a exemplo de um verdadeiro casamento, um verdadeiro casal, ela deve ser mútua. Cristo se entrega por ela e ela se entrega por ele. Isto nós vimos ao longo das eras da igreja, quando na cruz Cristo se entregou, derramou o seu sangue, sua vida, sofreu toda a vergonha, toda a humilhação, somente pensando nela, porque o sangue dele iria purificá-la. A entrega, a paixão, a doação dele por ela iria aperfeiçoá-la. Ele se entregou literalmente por ela, de corpo, alma e espírito. Seu corpo foi para a cruz, da cruz para a sepultura, e a Bíblia diz que o seu espírito desceu às regiões baixas da terra, às regiões dos perdidos. 1 Pedro, a Bíblia diz isso no capítulo 1,
verso 18 em diante, pregou às almas de outro tempo que estavam encarceradas em prisão por não ter recebido os profetas, os mandamentos, a lei. Mas estou citando isso simplesmente para desenhar esse quadro. Cristo se entregou pela igreja de corpo na cruz, alma e espírito, desceu às regiões celestiais, espirituais. Ele subiu à região celestial levando cativo o cativeiro, transportando o paraíso às alturas. Como diz o Salmo 24, abri-lhe, pois, os portais celestiais, porque é vindo o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Seu corpo, a cruz e a sepultura. Seu espírito subiu aos céus, mas também desceu às partes baixas. Isso foi uma entrega por completo, de corpo, alma e espírito. Mas a verdadeira igreja, a exemplo da verdadeira esposa, a verdadeira igreja do Deus vivo, ela também se entregará por completo. Ela se entregará de corpo, ela se entregará de alma, ela se entregará de espírito. Ela não deixará o seu espírito, meu espírito é do Senhor, e o corpo ficará para o mundo, para as modas, os estilistas, os prazeres carnais, as concupiscências, desejos fortes guiá-la. Se Cristo entregou de corpo, alma e espírito, com certeza ele também será respondido à altura. E ele também terá um cristão de verdade, que vai se entregar de corpo, alma e espírito. É mútuo, é recíproco. Ele deu e recebe, ele se entregou e encontrará aquela que também se entregará por ele. Responderá à altura ao amor que ele dedicou a ela, à vida que ele sacrificou por ela. Como disse Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo escrevendo disse: ora, seja todo o vosso corpo, alma e espírito plenamente conservados, irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor. Plenamente conservado, Paulo disse, todo o corpo, alma e espírito. Ele, Jesus, se entregou de corpo, alma e espírito. Mas ela, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que de corpo, alma e espírito também se entregará. Então não há tal coisa como Deus só quer o coração. Ele não nos deu só o coração, Ele deu a sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito. Ele sacrificou de seus direitos, porque Jesus Cristo, homem, poderia ter tido direito como qualquer outro homem, mas ele abriu mão, sacrificou, crucificou os seus direitos humanos. Poderia ter tido uma família, mas preferiu morrer, tomar o caminho dos poucos desprezados do Senhor. Ele poderia ter vivido uma vida como qualquer outro dos seus discípulos, mas ele se privou de seus direitos. Como cordeiro, ele foi guiado ao matadouro sem abrir a boca. Isaías 53, a Bíblia diz que como oprimido ele não abriu a sua boca, ele sacrificou, se entregou de corpo, alma e espírito. E para que essa entrega tão profunda? Para que essa entrega sem nenhuma reserva de corpo, alma e espírito? Para que ele pudesse resgatar, levantar, conquistar uma igreja que estivesse disposta a se entregar tal como ele se entregou. E ele encontrou essa igreja em todos os tempos, em todas as eras. Pode que nunca tenha sido a maioria, mas ele encontrou, meu amado ouvinte, em todos os tempos, uma verdadeira testemunha, um verdadeiro cristão, uma verdadeira esposa. Em todas as eras, em todos os tempos, Jesus Cristo sempre encontrou uma esposa que respondeu à altura,
que correspondeu sua harmonia, sua atmosfera, seu amor, sua entrega, sua doação, seu sacrifício. Como é glorioso quando as coisas se encaixam. Ele esforça, ela também se esforça. Ele se entrega, ela também se entrega. Este é o tipo de esposa, de donzela que casará com Cristo. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele disse: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Humanamente falando, é glorioso esse homem que tem uma mulher que responde à altura. Uma esposa que tem um marido que responde à altura, reconhece, valoriza. Ele se entregou por ela, ela se entrega por ele. Ele se esforça para fazê-la feliz, em contrapartida, ela também se esforça. E o apóstolo São Paulo deu uma aula aos Efésios capítulo 5, mostrando que é assim que tem que ser a vida de um cristão. Por isso é falso esse evangelho que diz que Jesus contenta só com o coração e o corpo. O corpo pode ser para o diabo vestir como ele quiser. E os lábios? Os lábios, a boca, pode ser para o inimigo colocar as palavras mais torpes, mais pervertidas que existem. E os pensamentos podem ser para ficarem habitolados nas coisas dessa terra. Quando o apóstolo São Paulo, aos Colossenses 3:3, ele disse: pensai nas coisas que são de cima. Quando Paulo disse aos Filipenses: pensai naquelas coisas que são puras, pensai em tudo aquilo que é puro, que é honesto, que é perfeito, se há algum louvor, virtude, nisto pensai. Não há tal coisa como um evangelho parcial, como é 99% do evangelho que vemos sendo pregado nos dias que nós estamos vivendo. Evangelho parcial. Você dá o coração meia hora de culto na igreja, dá o coração em 1h30 ou 2 horas de reunião espiritual na igreja, mas quando se sai da igreja, onde está o fruto pendurado naquela árvore? O testemunho pendurado na vida daquele cristão. Quando chega em casa, onde é que está o fruto de um verdadeiro pai, mãe, filho cristão? Quando chega no trabalho, onde está o fruto de um empregado cristão, patrão cristão? Na escola, onde é que está o fruto de um verdadeiro aluno ou professor cristão? Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. O evangelho não pode ser parcial. O evangelho não pode ser só coração. O evangelho não pode ser só intelectual. Tem que ser de corpo, alma e espírito. O evangelho tem que contagiar todo o ser. Tem que dominar seus pensamentos. Como disse Paulo aos Romanos capítulo 12. Não vos conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar pela renovação do entendimento, o evangelho na mente, o evangelho no coração, o evangelho no corpo, o evangelho na alma, o evangelho no espírito, a ponto de carregarmos em nosso corpo, em nosso testemunho, os sinais, as marcas de Cristo. Nós não queremos um evangelho parcial, um evangelho que não nos leve a uma total rendição, a uma total entrega, como Cristo se entregou de corpo, alma e espírito. A verdadeira noiva de Cristo se entregará sem nenhuma reserva. Como a Sulamita para o seu Salomão, também a noiva de Cristo se entregará de corpo, alma e espírito. Ela não temerá renunciar os prazeres, renunciar o mundo, renunciar aquilo que o mundo tem por precioso, mas que na verdade, quando a vida finda aqui, muitos chegam à conclusão que tudo não passou de prazeres efêmeros, coisas corriqueiras que por aqui ficam e que não valeu a pena lutar tanto, dedicar tanto a tantas coisinhas naturais e por elas dizer não no rosto de Cristo. Por elas não renunciar, não abandonar o mundo, não confessar publicamente Cristo a ponto de se entregar por Ele como Ele se entregou pela igreja. Hoje vivemos a era
do evangelho parcial. E se multiplicam os pregadores de Deus só quer o coração. Sim, é bem verdade que Deus quer o coração, mas não só o coração, quer o coração para dominar a mente, quer o coração para governar o corpo. O coração é só a sala de controle. Ele tem que apossar do coração para mudar este exterior, este corpo, essa maneira de pensar, essas atitudes, aquela roupa extravagante, aquela vida desregrada, descontrolada, temperamental, sem nenhum domínio próprio. Aquela vida dissoluta, corrupta, libertina. Ele quer entronizar-se, assentar no coração para governar toda a casa. E a Bíblia diz que grande é este mistério. Digo, porém, entre Cristo e a igreja. Que mistério grandioso é este? É o mistério daquele marido e esposa que encaixa como uma luva, como se parecem. É o mistério daquele casal que, independente de qualquer luta, independente de qualquer vale de dificuldades, se encaixa. Essa é a igreja que Cristo procura. Independente de lutas, tentações, escassez, bonanças, se encaixa. Ele se entregou, ela também se entrega por ele. Como aquela igreja das arenas, como aqueles cristãos primitivos entenderam isto, que essa geração moderna, globalizada, intelectual, culta, não consegue entender. Mas aquela geração de considerados analfabetos, retrógrados, ultrapassados, atrasados, primatas, entenderam que esses cultos intelectuais não entendem. Não foi à toa que Jesus disse: graças te dou, ó Pai dos céus, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Eles entenderam que servir a Deus não é com parcialidade, servir a Deus é tudo. Eles compreenderam isso e, por compreender, foram às arenas, diz a Bíblia em Hebreus 11, foram às fogueiras, foram decapitados como Paulo, morreram ao fio da espada como Tiago e João. A espada de Herodes os transpassou, morreram por tortura. Roma mesmo matou mais de 60 milhões de cristãos nas eras negras. Está nos registros, nos anais da história da Igreja de Roma. O tempo da Roma imperial, quantos cristãos morreram, mas permaneceram com o nome de Jesus, permaneceram em obediência. Eles entenderam que a entrega era completa, corpo, alma e espírito. Houve uma atração entre eles e o Evangelho de Cristo, uma harmonia. Eles viram que se Cristo, Senhor e Mestre, São João capítulo 13, se entregou, eles também deveriam se entregar. Se Cristo, Senhor e Mestre, rendeu-se à vontade do Pai, eles também teriam que se render. Eles compreenderam que se Cristo, Senhor e Mestre, se humilhou, eles também deveriam ser humildes. Se Ele amou, também deveriam amar. Eles captaram que Jesus era o exemplo, e como exemplo ele disse: eu, Senhor e Mestre, vos dei o exemplo, vós deveis seguir o exemplo. E Jesus foi exemplo em tudo, e especialmente em entrega. Olhe para Jesus e você terá a imagem exata de que tipo de crente Deus quer que você seja. Crente que perdoa, crente que ama, crente que cede, crente que se entrega, crente que não retrocede, crente que se humilha. Seja crente tal como foi Jesus, não como essa era moderna, parcial, religiosa, mas que está a milhas e milhas de distância do verdadeiro cristianismo bíblico. Ele conseguiu uma igreja, ele conseguiu uma esposa para corresponder amor para com ele. Ele entregou, ela também se entregou nas arenas, também se entregou nas fogueiras, e hoje não será diferente. Ele terá uma igreja para se entregar também. Ele se entregou de corpo, alma e espírito.
Creio eu que nesta era, nesse tempo tão moderno, tão avançado, aonde o certo é errado, o errado é certo, aonde o que é santo se torna profano, cafona, ridículo para essa sociedade louca, entorpecida. Mas Cristo terá uma igreja também nessa era, uma noiva, alguém para casar, para se unir, para ser atraído pela sua palavra, tal como ele teve lá atrás. Uma noiva que entenderá que não é parcialidade, evangelho parcial, mas é plenitude, por completo. Todo o meu ser eu quero que seja governado pelo Senhor. Todo o meu corpo, minha alma, meu espírito, eu quero que seja guiado pelo Senhor. Ele terá também esta igreja, que não será parcial, que se encaixará perfeitamente, que se entregará de corpo, de alma, de espírito. Marido e mulher, quando eles se encaixam, correspondem, patrão e empregado, quando a coisa encaixa como uma luva, aquilo vai longe. Igreja e Deus, igreja e a palavra, igreja e o ministério, quando se encaixa como uma luva, não tem pressão que possa romper aquela luva, porque encaixou, está bem encaixado. E a Bíblia inteira é assim. É por isso que é uma corrente que ninguém consegue arrebentá-la. Já tentaram queimar a Bíblia, já tentaram tirá-la de circulação, tentam interpretar errado, tentam acrescentar ou tirar a ela, mas o homem não consegue. Por quê? Porque a coisa está bem encaixada. Não há pressão que irá fazer isso romper, as escrituras não brilhar. As profecias encaixam perfeitamente, tudo andando em harmonia. E eu afirmo, não há contradição na Bíblia. Mesmo os pontos que você não pode entender, não há contradição. Tudo encaixa perfeitamente nas Escrituras. Mesmo quando Jesus disse em Mateus 28:19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando por Jerusalém. E depois, Pedro sai correndo de Mateus 28:19, quando Jesus os mandou ir e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai eles dali, quando Jesus é assunto aos céus, e começam a pregar o Evangelho assim que recebe o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando recebem o Espírito Santo, que é o Espírito daquele que deu a ordenança em Mateus 28:19, para os discípulos batizarem os convertidos de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os discípulos pregam, Pedro, Tiago, João, aqueles mesmos que receberam aquela ordenança de Mateus 28:19 para eles pregarem e batizarem. Quando as primeiras almas se convertem, e que não foram poucas, na primeira chamada, 3.000 almas responderam, quase 3.000 almas, Atos 2, versículo 37 em diante. E a Bíblia Sagrada diz que, quando eles se converteram, decidiram vir seguir a Jesus, perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondendo disse-lhes, arrependei-vos, pois, e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não há contradição nisso. Encaixa perfeitamente, isso é harmonioso com Mateus 28:19. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, por revelação, Pedro que havia recebido a chave do reino, Pedro que não foi a carne e o sangue quem lhe revelou, Mateus 16, verso 13 em diante, mas o Pai que estava no céu. Pedro então citou qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordenou que eles saíssem a batizar no nome dele. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. E Jesus os ordenou irem e batizar em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro entendeu que o nome do Pai da eternidade, que o nome do Filho que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, e do Espírito Santo que desceu sobre eles no dia de Pentecostes, não era outro Senhor, era o mesmo Senhor que comeu com eles, andou com eles, que abriu os olhos dos cegos e ressuscitou os mortos, mas que agora estava no céu e enviou o seu Espírito à terra para testificar, para os fazer recordar, para tirar as cataratas espirituais, para revelar a sua palavra. E Pedro entendeu que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E não só Pedro, Mateus também entendeu, Tiago também entendeu, João também entendeu, e logo depois chegou Paulo alguns anos após, também entendeu, e eles somente batizaram harmoniosamente em nome de Jesus Cristo, porque se encaixou, a palavra se encaixa, a esposa e o marido se encaixam, Cristo e a igreja se encaixam, o cristão e a revelação se encaixa, aquilo desce em sua alma e ele diz: é isso que eu estou precisando. Meu amigo ouvinte, que a tua vida possa se encaixar, combinar, caminhar harmoniosamente com a palavra. Marcos 16, versículo 15: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você é salvo, isso encaixará harmoniosamente na sua alma e tu pedirás o teu batismo. Se é uma esposa de Cristo, tomará o nome dele no seu batismo. É como uma mulher que se casa com um homem legalmente diante da lei e diante de Deus. Ela assina o nome daquele marido, ela é herdeira daquele marido. Assim também a Igreja de Cristo, que se encaixa com sua palavra, que se entrega de corpo, alma e espírito. Quem se entrega de corpo, alma e espírito, toma o nome dele sobre o seu batismo. Peça o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, e venha servir a Deus, como ele serviu a você na cruz do Calvário, se entregando de corpo, alma e espírito. Ele estava nos servindo, nos curando, nos abençoando, nos perdoando, abrindo um caminho de salvação para nós. Agora nós, renunciando o mundo e as trevas que há no mundo, nós estamos também nos entregando a Ele de corpo, alma e espírito. Você acha que Jesus merece? Tem direito sobre a sua vida? Então se entregue nas mãos dele e não tenha medo, porque ele é justo, ele é honesto, ele é perfeito, ele é Deus. Talvez no homem você não possa confiar, mas confie em Deus. Em Deus você pode confiar com os olhos fechados, porque ele não te decepcionará. Ele já disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que ele te abençoe, te cure, abra os seus olhos e que a sua vida possa se encaixar perfeitamente dentro de sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém.